O assunto de hoje é inequações do primeiro e do segundo graus. Então, primeiramente, o conceito. O que é uma inequação? Uma inequação é uma relação entre duas expressões algébricas e que é estabelecida através de uma desigualdade. Estes são os 4 símbolos de desigualdade: maior que, menor que, maior que ou igual a, menor que ou igual a. Normalmente nós falamos maior ou igual e menor ou igual. É apenas uma questão de praticidade. O que é o conjunto solução? O conjunto solução é o conjunto de todos os valores que satisfazem a determinada inequação, ou seja, todos os valores que tornam aquela inequação verdadeira. Vamos ver então o que é uma inequação do primeiro grau. Já vimos em outro vídeo que função afim ou função do primeiro grau é toda função que puder ser escrita da forma f de x igual a ax mais b. Essa função pode ser composta então por números negativos, positivos e nulos. Podemos ter então f de x menor que zero, f de x menor ou igual a zero, f de x maior que zero ou f de x maior ou igual a zero. Sendo assim, inequação do primeiro grau é qualquer inequação que puder ser expressa nessas 4 formas seguintes: ax mais b menor que zero, ax mais b menor ou igual a zero, ax mais b maior que zero, ax mais b maior ou igual a zero. Vamos então resolver uma inequação de primeiro grau. Vou passar para vocês uma forma mais prática de resolução, que é a forma algébrica. No nosso primeiro exemplo, temos 3x menos 6 maior ou igual a 8 menos 4x. Vou resolver essa inequação como eu resolvo uma equação de primeiro grau, que já vimos como resolver em outro vídeo. Passei então o menos x para o primeiro membro, trocando o sinal, e passei o menos 6 para o segundo membro, também trocando o sinal dele. Temos então 3x mais 4x maior ou igual a 8 mais 6. Com isso, sabemos que 7x é maior ou igual a 14. Dividindo os dois membros por 7, temos x maior ou igual a 2. Com isso, o conjunto de solução pode ser escrito de duas formas. Primeiro, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Lembrando que se escrevermos dessa forma, o resultado tem que estar entre chaves. Ou então, com a notação de intervalos. Conjunto de solução é igual a intervalo fechado em 2 até mais infinito. Nosso segundo exemplo é a inequação 2x menos 3 maior que 4x mais 9. Também mudando o 4x e o menos 3 de lugar, temos 2x menos 4x maior que 9 mais 3. Sempre que mudarmos um termo algébrico de lado em relação ao símbolo de igualdade ou desigualdade, precisaremos mudar o sinal dele. Temos então menos 2x maior que 12. Nós não queremos que o x esteja negativo, ele precisa estar positivo. Por isso, vou multiplicar toda a inequação por menos 1. Ao fazer isso, eu não mudo apenas os sinais dos números, mas mudo também a direção da desigualdade. Tínhamos o símbolo de maior que, agora temos o símbolo de menor que. Sendo assim, temos 2x menor que menos 12, dividindo os dois lados por 2, temos x menor que menos 6. Com isso, conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que x menor que menos 6, ou intervalo aberto de menos infinito até aberto em menos 6. Se o intervalo está aberto, significa que o menos 6 limita, mas não faz parte do conjunto. Todo e qualquer valor menor que menos 6 fará parte do conjunto de solução. Quando temos um intervalo fechado, ou seja, quando utilizamos os símbolos menor ou igual ou maior ou igual, significa que aquele número, além de limitar o conjunto, também faz parte dele. Agora, as inequações do segundo grau. Sabemos que função quadrática ou função do segundo grau é toda função que puder ser escrita na forma ax2 mais bx mais c. Significa, então, que teremos ax2 mais bx mais c maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual a zero. Com isso, temos que inequação do segundo grau é toda e qualquer inequação que puder ser reduzida a alguma dessas formas. Para que possamos resolver corretamente uma inequação do segundo grau, é necessário atentarmos às raízes da função. Lembramos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, que pode ter concavidade para cima, caso o a seja maior que zero, ou concavidade para baixo, caso o a seja menor que zero.
Já vimos em outro vídeo o estudo do discriminante, o estudo do delta. O delta, que é um valor numérico, pode ser positivo, nulo ou negativo. Caso o delta seja positivo, teremos a função cortando o eixo x. Com isso, teremos duas raízes reais e diferentes. Caso o delta seja igual a zero, o gráfico da função apenas tangenciará o eixo x. Significa o quê? Significa que ele vai tocá-lo em apenas um ponto. Teremos então apenas uma raiz ou duas raízes reais e iguais. Na terceira situação, temos o delta menor que zero. Significa que não teremos nenhuma raiz. Com isso, a função será totalmente positiva, caso a seja maior que zero, ou totalmente negativa, caso a seja menor que zero. Reforçando, isso é essencial para resolvermos uma inequação do segundo grau. Vamos resolver dois exemplos agora. Primeiro, x² menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. Para resolver, eu preciso descobrir as raízes da equação correspondente. Portanto, eu transformo a inequação em uma igualdade. Resolvendo essa equação, chegarei à conclusão de que as raízes dela são x igual a 2 e x igual a 3. Agora, para resolver a inequação, é necessário fazer um esboço do gráfico da função. Faremos isso da seguinte forma. Primeiro, traçaremos uma reta horizontal correspondente ao eixo x. Depois, vamos traçar a parábola, prestando atenção às seguintes condições. Primeiro, o valor de A ele é positivo, logo a concavidade é para cima. E segundo, existem duas raízes, portanto, a parábola vai cruzar o eixo x, o que significa dizer que teremos dois pontos de interseção com esse eixo. Esses pontos têm abscissas 2 e 3, afinal, são as raízes ou zeros da função. Ao representar esses pontos, percebam que eu coloquei aqui o que a gente chama de bolinha fechada. O que significa esse símbolo? Significa que as raízes fazem parte da função. Verei isso através do símbolo da desigualdade, maior ou igual, o que significa dizer que os valores de x que tornem essa desigualdade nula também fazem parte do conjunto solução. Agora vamos fazer o estudo dos sinais. Todos os valores acima do eixo x são positivos, ou seja, a função será positiva antes do 2 e depois do 3. Todos os valores abaixo do eixo x serão negativos, portanto, a função será negativa entre o 2 e o 3. Também já vimos o estudo dos sinais de uma função quadrática em outro vídeo. Agora, o que nos interessa? Nos interessam os valores que sejam maiores ou iguais a zero, ou seja, os valores positivos ou nulos. O que significa dizer que são esses os intervalos válidos para nós. Com isso, temos o conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2 ou x maior ou igual a 3, podendo ser escrito na forma de intervalos. Conjunto de solução igual a intervalo aberto em menos infinito até fechado em 2, união com intervalo fechado em 3 até aberto em mais infinito. Agora o nosso segundo exemplo. Nossa inequação é menos 2x² mais 3x menos 5 maior ou igual a zero. O exemplo anterior eu já resolvi com maior rapidez, porque eu já conhecia as raízes. Sempre sugiro a vocês que façam o que eu farei agora, que é determinar o valor do delta, o valor do discriminante. Lembrando que delta é igual a b² menos 4ac. Substituindo os valores de a, b e c, teremos delta é igual a 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é menos 5. Ao resolvermos essa expressão, chegaremos à conclusão de que o delta é igual a menos 31. Como vimos anteriormente, se o delta é negativo, significa que a função não terá raízes, ou seja, não existirá interseção com o eixo x. Fazendo o estudo dos sinais, primeiro representando o eixo x, depois representando a parábola. Percebam que, como o a é negativo, ela tem concavidade para baixo, e, como o delta é negativo, ela não intersecta o eixo x. O que significa dizer que ela é toda negativa. Mas espera aí, o que queremos? Queremos os valores de x que tornem a inequação maior ou igual a zero.
Então, de acordo com essa representação, é possível perceber que não existirá nenhum valor de x que torne essa desigualdade verdadeira. Com isso, o conjunto solução é um conjunto vazio, que pode ser representado dessas duas formas. Deixo aqui as referências que utilizei na confecção desse vídeo. Sugiro sempre que treinem, que exercitem. Quanto mais exercícios fizerem, mais aprenderão sobre esse assunto. Se tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Deixo na descrição do vídeo as minhas redes sociais. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Quem gostou, dê uma curtida e se inscreva aqui no Caderno de Matemática. Até a próxima, pessoal!